A transitividade verbal trata de a gente precisar ou não complementar um verbo para a gente entender o que está acontecendo. Alguns verbos não precisam de complemento nenhum, eles são os verbos intransitivos. Veja que esse in é uma negação da transitividade, ou seja, não preciso. A gente vai abreviar esse verbo como VI, tá bom? Por exemplo, mãe, vou sair, verbo sair. Quando você fala que saiu, saiu. Acabou, você já entendeu essa ideia. Fui à praia. Simplesmente de falar fui, já se sabe que a pessoa não está mais aqui. Almocei, não precisa saber com quem, onde, quando. Então, esses verbos não precisam de nenhum tipo de informação. Se aparecer alguma coisa, vai ser um adjunto adverbial, ou seja, advérbio. Em compensação, se o verbo precisar de complemento, ele vai chamar transitivo, ou seja, ele precisa de trânsito. A gente pode ter um transitivo direto quando do verbo a gente vai direto para o complemento dele. Por exemplo, escolhi o filme. Do verbo eu tenho diretamente o seu complemento. Ela fará a inscrição. Do verbo eu tenho diretamente o complemento, que é diferente do verbo transitivo indireto, que ele ficou aí com a sigla VTI. O que vai acontecer? Entre o verbo e o complemento sempre vai aparecer uma preposição. Por exemplo, ela insiste nesse acordo. O que é o nesse? É a preposição em mais o pronome demonstrativo esse. Alguns verbos têm dupla transitividade, né? Ele tanto é transitivo direto como ele é indireto. Por exemplo, quando eu falo encaminhei o e-mail ao responsável, eu tenho dois complementos. Eu estou falando encaminhei o que é o objeto direto, e o a quem, que é o objeto indireto. Uma dica, gente, para esses verbos bitransitivos. Algo é o objeto direto e a alguém é o objeto indireto. 90% das vezes a pessoa vai ser o objeto indireto, ou seja, vai precisar de uma preposiçãozinha. Para fechar, a gente tem um verbo que se chama de ligação, por isso que está VL aí. O que acontece? Ele simplesmente liga o sujeito com a sua característica, por isso que o nome dele é de ligação. Esse livro é interessante. Ser, estar, permanecer, ficar, toda vez que ele traz uma característica, ele é de ligação.